Meus queridos irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Adevan Silva e hoje quero trazer uma pequena reflexão com o tema Crescimento Espiritual. Quero fazer isso à luz de Atos capítulo 6, versículo 4, que diz: Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Perguntaram para W. Tozer, um teólogo norte-americano que viveu na década de 60, o que é mais importante para o crente, a oração ou o ministério da palavra? Ele respondeu com uma pergunta: o que é mais importante para o pássaro voar, a asa esquerda ou a asa direita? Assim como o pássaro precisa das duas asas para voar, o crente, para ter uma vida espiritual abundante, precisa da oração e do ministério da palavra e da oração. Com a palavra, o crente entende o mundo de Deus. Com a oração, o crente sente o mundo de Deus. Com a oração, o crente tem comunhão com Deus. E com a palavra, o crente ouve a voz de Deus. A palavra de Deus é o manual do crente. Quando você compra um produto, ele vem com um manual. Você quer conhecer aquele produto? Leia o manual. Quer conhecer Deus, sua vontade, ter intimidade com Deus? Pratique a oração e a palavra e a oração. A oração aumenta a nossa comunhão com Deus, porque orar é falar com Deus. E quanto mais você conversa com alguém, fala com alguém, mais íntimo daquela pessoa você vai ficando, porque o diálogo revela aquela pessoa para você. A oração revela Deus para nós através dessa comunhão, desse contato, dessa intimidade, dessa comunicação. Na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo 18, diz: Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na igreja contemporânea nós temos três tipos de crentes. O crente que cresceu só na graça, o crente que cresceu só no conhecimento e o crente que cresce na graça e no conhecimento. O crente que cresce só na graça, eu classifico ele como o crente menino espiritualmente. Ele espiritualiza tudo. Tudo para ele é fogo. Tudo para ele é glória. Tudo para ele é poder. Tudo para ele é pecado. Ele espiritualiza tudo. Normalmente, esse tipo de crente não gosta de conhecimento, não gosta de ensino, não gosta de culto de doutrina, não gosta de escola dominical. O culto para ele só é bom quando tem anjo subindo e descendo, reteté, movimento. Ele confunde movimento com avivamento, confunde profecia com palavra de Deus. Porque nós temos hoje uma classe de crente que valoriza mais a profecia verbalizada do que a maior profecia, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O profeta pode ter o nome que tiver, mas ele só pode ser ouvido se ele tiver de acordo com a palavra de Deus. Por isso a importância do crente conhecer a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus não é enganado. Quem conhece a palavra de Deus não é massa de manobra no mercado da fé.
Quem conhece a palavra de Deus tem discernimento espiritual. Quem conhece a palavra de Deus conhece as orientações de Deus. Então, o primeiro tipo de crente que temos na igreja hoje é o crente que cresceu só na graça. Nós temos o segundo tipo de crente, que é o crente que cresceu só no conhecimento. Esse crente tem a cabeça cheia de livros e o coração vazio de fogo. Ele tem solenidade, mas não tem vida. Ele tem nome de vivo, mas está morto. Ele tem altar, mas não tem sacrifício. É aquele tipo de crente que beira o caminho do ceticismo. É aquele tipo de crente que quer explicação lógica para tudo. Meu irmão, nós estamos trabalhando com a fé também. E não tem explicações lógicas para os milagres. Milagres não se explica por causas naturais. Milagre se recebe. Mas nós temos o terceiro tipo de crente na igreja, que é o crente que cresceu na graça e no conhecimento. Tem conhecimento e vida com Deus. Tem altar e fogo. Tem piedade e tem avivamento. Glória a Deus. Esse é o crescimento saudável. Esse é o crescimento ideal. O crescimento do crente tem que ser equilibrado, graça e conhecimento, conhecimento e graça. O conhecimento do crente, o crescimento espiritual tem que ser contínuo, pois Oséias diz em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não existe doutor em Deus. O conhecimento de Deus não tem fim. Ninguém chega ao topo, ao cume do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é infinitamente maior do que o nosso. Nós somos eternos alunos na escola de Deus. Estamos aprendendo a cada dia. Somos discípulos. A palavra discípulo significa aquele que aprende. Nós estamos aprendendo a cada dia a andar com Deus. Mas para o crente ter um crescimento ideal, ele precisa da palavra de Deus e da oração. Isso está revelado em Atos capítulo 6, versículo 4, que diz: quanto a nós, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A palavra de Deus é importante porque ela gera fé. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra gera temor. Abacuque 3, versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. A palavra de Deus limpa. João 15, versículo 3, Jesus disse, vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra purifica. Salmo 119, verso 9, como purificará o jovem o seu caminho, observando a tua palavra. A palavra santifica. João 17:17. Pai, santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus livra do pecado. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por isso, precisamos da palavra de Deus. Entre outras razões, mas para esse vídeo não ficar longo, vamos ao segundo ponto, a oração. Quer crescer espiritualmente? Pratique a oração. A oração aumenta a nossa comunhão. A oração traz resposta. A oração traz livramento. A oração abre os céus. A oração muda as coisas. Foi o que John Wesley disse. Deus faz tudo através da oração e nada sem ela. Foi o que D.L. Moody disse também. Foi o que os grandes homens de Deus falaram acerca da oração. Que a oração
muda as coisas. Billy Graham disse: para ter sucesso em qualquer área da igreja é necessário 3 coisas. A primeira é oração, a segunda é oração, a terceira é oração. Tudo vai bem quando a oração vem em primeiro lugar. Quando você pratica essas 2 coisas, oração e palavra, palavra e oração, você cresce espiritualmente. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.